Existe uma imagem muito romantizada de Marco Aurélio. A maioria das pessoas pensa nele como o homem calmo, o filósofo equilibrado, o sábio que escrevia frases bonitas sobre autocontrole, serenidade e virtude. Mas existe uma parte da história que muita gente esquece. Marco Aurélio não pensava sobre disciplina sentado em um jardim silencioso. Ele não escrevia suas reflexões num tempo de conforto. Ele não desenvolveu sua filosofia dentro de uma vida tranquila, previsível, macia. Ele era o homem mais poderoso de Roma, em um dos períodos mais turbulentos do Império. Guerras nas fronteiras, mortes dentro da própria família, crises políticas, pressão militar, a peste se espalhando, um império inteiro exigindo decisões. E no meio disso tudo, ele escrevia para si mesmo. Escrevia não para parecer sábio, não para viralizar, não para construir uma imagem pública, mas para não se perder. E talvez seja exatamente por isso que tantos séculos depois, Marco Aurélio ainda fala com tanta força ao homem e à mulher de hoje, porque nós também vivemos cercados por guerra. Talvez não com espadas, escudos e legiões, mas com ansiedade, pressão financeira, conflitos emocionais, comparações constantes, frustrações, medo do futuro, excesso de estímulo, excesso de opinião, excesso de cobrança. A guerra mudou de roupa, mas continua sendo guerra. E a pergunta que este vídeo quer responder é simples: como Marco Aurélio permaneceu de pé em meio ao caos? E mais importante ainda, o que nós podemos aprender com ele para sobreviver às nossas próprias batalhas? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de mensagem. E já me responde nos comentários, logo no começo, qual é a maior batalha que você está enfrentando hoje? Porque este vídeo não é só sobre Roma, é sobre você. Vamos entrar então no coração da guerra e no coração de um homem que tentou governar a si mesmo antes de governar o mundo. Quem foi Marco Aurélio de verdade? Marco Aurélio nasceu em 121 e se tornou imperador em 161, inicialmente governando junto com Lúcio Vero. Mais tarde, governaria sozinho. Ele ficou conhecido como o último dos chamados 5 bons imperadores, e sua obra mais famosa, Meditações, não foi escrita como livro para o público, mas como anotações pessoais, provavelmente durante campanhas militares no início dos anos 170. Isso já muda completamente a forma como a gente enxerga esse homem. Meditações não é um manual escrito por alguém que resolveu ensinar o mundo. É quase como se a gente estivesse lendo o bastidor da mente de um imperador tentando permanecer lúcido. E isso é poderoso, porque existe uma diferença enorme entre o discurso de quem ensina a calma e o testemunho de quem está lutando para não desmoronar. Marco Aurélio não era um guru de palco. Ele era um homem sob pressão real. Ele tinha responsabilidades imensas, decisões com impacto coletivo, problemas impossíveis, e ao mesmo tempo precisava vigiar a própria mente. Isso por si só já entrega uma lição brutal. Não espere a vida ficar calma para se tornar forte. Muita gente diz assim: quando as coisas melhorarem, eu vou me organizar. Quando eu estiver mais tranquilo, eu vou cuidar da minha mente. Quando o caos passar, eu vou buscar equilíbrio. Mas a vida raramente oferece esse cenário perfeito. Marco Aurélio nos ensina o contrário. A filosofia não entra depois da tempestade. Ela entra durante. Ela não é ornamento para tempos bons. Ela é armadura para tempos difíceis. E talvez esse seja o primeiro ponto que você precisa guardar hoje. O estoicismo não é uma estética de frieza. É uma disciplina de sobrevivência interior. Se você já percebeu que está tentando enfrentar batalhas grandes demais com uma mente cansada, anota isso. Você não precisa esperar estabilidade para começar a se fortalecer.
Você precisa começar agora. E é por isso que a história de Marco Aurélio continua tão atual. Porque ele prova que o problema nunca foi viver sem caos. O problema sempre foi viver sem centro. O imperador em meio à guerra. Durante o governo de Marco Aurélio, Roma enfrentou conflitos pesados. Houve guerra contra os partos, depois longos conflitos nas fronteiras do Danúbio, especialmente nas guerras marcomânicas, que chegaram a ameaçar a própria Itália. Ao mesmo tempo, a peste antonina se espalhou pelo império, enfraquecendo o exército, a economia e a estabilidade de Roma. Agora, imagine isso de forma concreta. Você é o imperador. As fronteiras estão em tensão. Homens morrem no campo de batalha. O medo se espalha. A doença percorre cidades e acampamentos. Seu povo espera respostas. Seu exército espera liderança. Seus inimigos observam qualquer sinal de fraqueza. E mesmo assim, em vez de se entregar ao desespero, você pega a pena e escreve para si mesmo. Isso me impressiona profundamente. Porque Marco Aurélio poderia ter usado o poder para se anestesiar, poderia ter se distraído, poderia ter se justificado, poderia ter culpado o destino, poderia ter se tornado apenas mais um governante consumido pelo medo ou pela vaidade. Mas ele escolheu outra coisa. Ele escolheu vigiar a própria alma. Perceba a profundidade disso. A maioria das pessoas quer controlar o mundo ao redor. Marco Aurélio queria, antes de tudo, não perder o governo de si. E aqui está uma chave que vale ouro para o nosso tempo. Em períodos de caos, o primeiro império que você precisa governar é o império interior. Porque quando a mente entra em colapso, tudo piora. O problema externo já é duro. Mas o julgamento descontrolado, o medo imaginado, a reação impulsiva, a interpretação exagerada, tudo isso multiplica o sofrimento. É por isso que o estoicismo insiste tanto em uma distinção essencial. Uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que você faz com aquilo que acontece. Hoje, talvez a sua guerra não seja uma invasão nas fronteiras de Roma. Talvez sua guerra seja outra. Uma dívida que parece não acabar, um relacionamento em crise, uma fase de humilhação silenciosa, uma ansiedade que te esgota antes mesmo do dia começar, uma pressão profissional que te faz questionar o próprio valor, uma dor que ninguém vê. Mas a pergunta continua a mesma. Você está reagindo como escravo do caos ou como guardião da própria mente? Se essa reflexão já está batendo em você, comenta aqui embaixo. Primeiro governo, depois reação. Essa frase resume muito do que Marco Aurélio tentou praticar. A primeira grande lição: as coisas não tocam sua alma sozinhas. Em Meditações, Marco Aurélio insiste numa ideia central da tradição estoica: a importância de examinar os próprios julgamentos. A obra pode ser lida como uma série de exercícios filosóficos para treinar a mente e cultivar perspectiva. Em uma passagem famosa, ele sugere algo próximo disso. As coisas em si não invadem a alma. O que nos fere, muitas vezes, é o julgamento que fazemos delas. A formulação aparece de modo muito claro em Meditações 5, quando ele trata do modo como a alma produz seus próprios juízos. Isso não quer dizer que dor não exista. Não quer dizer que injustiça não exista. Não quer dizer que sofrimento seja imaginário. Quer dizer outra coisa, muito mais exigente. Entre o fato e o colapso, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a liberdade. Você perde dinheiro. Isso é um fato. Mas imediatamente a mente acrescenta: minha vida acabou. Eu fracassei. Não vou sair dessa. Todo mundo vai me ver como um derrotado. Percebe? O sofrimento bruto já existia, mas agora ele foi ampliado por narrativas mentais. Alguém te decepciona. Isso dói. Mas logo vem a avalanche. Ninguém presta. Eu sempre sou o trouxa. Não posso confiar em ninguém. Minha história está arruinada. Outra vez, o fato aconteceu, mas o incêndio interno
foi alimentado por interpretações desgovernadas. Marco Aurélio nos convida a uma coragem que poucos praticam. A coragem de parar e perguntar: o que realmente aconteceu e o que minha mente está adicionando a isso? Isso é revolucionário. Porque a maior parte das pessoas não vive os fatos. Vive a leitura que faz dos fatos. E quanto menos consciência existe, mais a pessoa vira refém de impressões instantâneas. O estoicismo quebra esse ciclo. Ele ensina você a colocar um intervalo entre o estímulo e a resposta, entre a ferida e a narrativa, entre o impacto e a conclusão precipitada. E hoje isso é ainda mais necessário, porque nós vivemos em uma era de hiperinterpretação. Tudo vira drama, tudo vira identidade, tudo vira sinal de destruição iminente. Uma mensagem ignorada, um post com pouca curtida, uma crítica, uma perda, uma comparação, um atraso, uma frustração. E a mente moderna, destreinada, amplia tudo. Marco Aurélio diria: pare, olhe de novo, descreva o fato sem exagero, volte ao real, volte ao centro. Isso não te torna frio, te torna lúcido, e lucidez em tempos de turbulência é uma das formas mais altas de força. Disciplina não é castigo, é missão. Há uma ideia muito poderosa em Marco Aurélio, a noção de dever. Hoje, a palavra dever quase sempre soa pesada. Ela parece opressiva, antiga, dura. Mas para os estoicos, dever não era prisão. Era alinhamento. Era viver de acordo com a própria natureza racional e social. Era entender que você não nasceu apenas para sentir, reclamar, buscar prazer ou fugir do desconforto. Você nasceu para cumprir um papel. E isso muda tudo. Porque quem vive só pelo humor do momento se torna instável. Mas quem vive por missão adquire consistência. Marco Aurélio sabia disso. Ele não podia governar Roma baseado na vontade do dia. Ele não podia dizer: hoje estou desanimado, então não vou lidar com as crises. Hoje estou cansado, então deixo a responsabilidade para depois. Hoje estou emocionalmente abalado, então abro mão da função. Não, o papel continuava existindo. E aqui está uma verdade que a vida adulta ensina, gostemos ou não. Muita coisa importante precisa ser feita, mesmo quando você não está com vontade. Isso vale para treinar, para estudar, para trabalhar direito, para sustentar a casa, para pedir perdão, para enfrentar uma conversa difícil, para continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. O problema é que nós fomos educados a valorizar intensidade emocional, não constância moral. Se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu abandono. Marco Aurélio nos arranca dessa infantilidade. Ele nos lembra que o homem maduro não vive apenas de impulso. Ele vive de princípio, e isso é libertador. Porque quando você para de depender do humor para agir, sua vida deixa de oscilar tanto. Você começa a construir caráter. E caráter é aquilo que te sustenta quando a emoção falha. Quantas pessoas talentosas fracassam não por falta de capacidade, mas por falta de continuidade? Quantos sonhos morrem não por impossibilidade, mas por indisciplina? Quantas vidas poderiam se transformar se a pessoa entendesse que constância vale mais do que motivação? Marco Aurélio nos ensina a honrar a função. Você é pai? Honre isso. É mãe? Honre isso. É profissional? Honre isso. É estudante? Honre isso. É líder? Honre isso. É ser humano? Honre isso. A pergunta não é só como eu me sinto hoje. A pergunta é: o que a vida está pedindo de mim hoje? Essa pergunta produz adultos fortes. Se essa parte do vídeo está mexendo com você, já se inscreve e deixa o like, porque esse tipo de mensagem precisa circular num tempo em que tanta gente confunde liberdade com falta de direção. Levante-se, você nasceu para agir.
Uma das passagens mais marcantes de Meditações aparece quando Marco Aurélio combate a própria indisposição ao amanhecer. Ele lembra a si mesmo que está se levantando para o trabalho de um ser humano. A ideia aparece logo no começo do livro 5. Isso é maravilhoso, porque mostra que até Marco Aurélio precisava lutar contra a própria inércia. Até ele precisava se chamar à responsabilidade. Ou seja, a resistência interna não é sinal de fracasso, é parte da condição humana. Às vezes, a gente imagina que pessoas fortes não enfrentam preguiça, desânimo, vontade de desistir, cansaço mental. Enfrentam sim. A diferença é que elas não se ajoelham diante disso. Marco Aurélio praticamente conversa com a própria mente e diz: você vai ficar aí, procurando conforto, ou vai cumprir a função para a qual nasceu? Olha que pergunta brutal, porque ela desmonta uma lógica muito comum do nosso tempo. A lógica do conforto como prioridade suprema. Dormir mais um pouco, adiar mais um dia, postergar mais uma decisão, empurrar com a barriga, esperar o momento ideal. Só que o problema do conforto excessivo é que ele enfraquece a alma. Quanto mais você treina a fuga, mais fraco você fica diante da vida. E quanto mais você honra pequenas ações difíceis, mais forte você se torna. É por isso que a disciplina tem tanto poder. Não apenas porque ela produz resultados externos, mas porque ela reorganiza internamente quem você é. Quando você se levanta mesmo sem vontade, algo muda. Quando você cumpre o que prometeu para si mesmo, algo muda. Quando você faz o que é certo sem depender do aplauso ou do prazer imediato, algo muda. Você começa a confiar em si, e isso não tem preço. Muita ansiedade contemporânea está ligada ao fato de que as pessoas perderam a confiança na própria palavra. Prometem e não cumprem, planejam e abandonam, dizem que vão mudar e continuam iguais. A mente registra isso e vai se tornando cética em relação ao próprio indivíduo. Marco Aurélio nos chama de volta para a ação digna, não para a correria vazia, não para a produtividade doente, mas para a ação coerente, ação alinhada, ação com propósito, ação segundo a natureza racional. Então talvez hoje você precise ouvir isso. Levante-se. Não porque está fácil, não porque está agradável, mas porque existe uma parte da sua vida esperando uma versão sua mais disciplinada. A guerra externa revela a guerra interna. Existe uma coisa muito interessante em Marco Aurélio. Ele viveu cercado por conflitos externos, mas a verdadeira batalha dele sempre foi interior. E isso também é profundamente humano, porque a maior parte das nossas derrotas não acontece primeiro no mundo de fora, acontece por dentro. O campo externo apenas revela o que já estava desorganizado na alma. Uma crítica externa revela nossa vaidade, uma perda revela nosso apego, uma demora revela nossa impaciência, uma rejeição revela o quanto dependemos da aprovação. Uma crise revela o quanto nossa paz estava apoiada em coisas instáveis. Por isso, as guerras de Marco Aurélio não eram apenas militares, elas eram espirituais. Como não se tornar amargo? Como não se tornar arrogante? Como não se perder na ira? Como não viver para a fama? Como não se vitimizar? Como não se acovardar diante da morte? Como continuar justo em tempos injustos? Essas perguntas são eternas. E o mais impressionante é que ele não parece responder isso com pose heróica. Ele responde com insistência prática, voltando à razão, voltando ao dever, voltando à brevidade da vida, voltando à insignificância da fama, voltando à importância da virtude. Ele está sempre retornando. Esse detalhe importa muito, porque muita gente pensa que força interior é um estado permanente. Não é. Força interior é retorno. Você se distrai e retorna. Você se irrita e retorna. Você se desorganiza e retorna. Você falha e retorna. Você teme e retorna. A maturidade não está em nunca sair do eixo, está em saber voltar. Isso é libertador.
porque tira de nós a ilusão da perfeição. Marco Aurélio não era um homem sem luta interna. Era um homem comprometido em não abandonar a luta. E talvez seja disso que você precise hoje. Não da fantasia de se tornar invulnerável, mas da decisão de continuar voltando ao que é essencial. A morte como conselheira, não como inimiga. Marco Aurélio fala frequentemente sobre a brevidade da vida. Em Meditações, ele insiste que a vida humana é curta, que o presente é tudo o que realmente temos e que fama e lembrança desaparecem rápido. Essa perspectiva aparece em diversos trechos do livro 2 e do livro 5. Hoje, muita gente evita pensar na morte, como se pensar nela fosse mórbido, negativo, pesado. Mas para os estoicos, lembrar da morte não era um exercício de tristeza, era um exercício de clareza. Porque quem esquece que vai morrer começa a viver de qualquer jeito. Procrastina o essencial, alimenta orgulho bobo, se apega a conflitos ridículos, adia conversas necessárias, vive para impressionar pessoas que nem estarão ao lado no fim. Marco Aurélio traz a morte para perto justamente para devolver peso ao presente. Ele quer que você perceba, você não tem todo o tempo do mundo. Então, por que está gastando sua energia com tantas trivialidades? Por que está colocando tanta carga emocional em coisas pequenas? Por que está adiando ser quem deveria ser? Pense nisso. Se a vida é breve, então o que realmente merece sua atenção? Sua integridade merece, seu caráter merece, sua coragem merece, sua família merece, seu trabalho bem feito merece, sua alma merece, mas a opinião aleatória dos outros, nem sempre. A vaidade descontrolada, também não. A comparação constante, muito menos. Quando Marco Aurélio fala da morte, ele não está tirando o valor da vida. Ele está limpando a visão para que você finalmente enxergue o que importa. E isso é incrivelmente necessário no nosso século, porque vivemos entorpecidos pela distração. Tudo compete pela nossa atenção, tudo quer parecer urgente, tudo quer sequestrar nossa energia mental. A lembrança da finitude faz um corte. Ela separa o essencial do supérfluo. Então eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se você lembrasse com mais frequência que a vida é curta, o que mudaria hoje? Talvez você perdoasse mais cedo, talvez começasse mais cedo, talvez largasse o orgulho, talvez estudasse com mais seriedade, talvez tratasse melhor quem ama, talvez parasse de se sabotar. A morte, nesse sentido, vira uma conselheira da lucidez. E poucos conselheiros são tão honestos quanto ela. Como lidar com pessoas difíceis? Uma das imagens fortes em Meditações é a preparação mental para encontrar gente ingrata, arrogante, invejosa, enganosa e antissocial. Marco Aurélio abre o livro 2 com essa lembrança. Isso é quase chocante de tão atual. Porque um dos maiores fatores de desgaste emocional na vida não são apenas as circunstâncias, são as pessoas. Pessoas injustas, pessoas agressivas, pessoas instáveis, pessoas egoístas, pessoas manipuladoras, pessoas ingratas. E o que Marco Aurélio faz? Ele não finge que elas não existem. Isso é importante. O estoicismo não é ingenuidade. Não é romantismo sobre a natureza humana. Não é todo mundo é bom e tudo vai dar certo. Não. Ele reconhece a falha humana, mas escolhe não ser governado por ela. Marco Aurélio se prepara. Ele antecipa a imperfeição alheia para não ser pego de surpresa por ela. Isso é maturidade, porque muito do nosso sofrimento vem de expectativas infantis. Esperamos coerência absoluta, esperamos gratidão automática, esperamos justiça imediata, esperamos maturidade universal. E quando isso não vem, entramos em colapso. Mas por quê? Por que você está tão chocado que seres humanos falhos ajam de forma falha? Marco Aurélio diria: veja a realidade como ela é.
não como você gostaria que fosse. Isso não significa aceitar abuso. Não significa continuar em ambientes tóxicos sem limites. Não significa se expor ingenuamente. Significa apenas que você não deve entregar o comando da sua paz ao comportamento dos outros. Essa é uma das formas mais refinadas de liberdade. Quando alguém age mal, você ainda pode agir bem. Quando alguém é mesquinho, você ainda pode ser íntegro. Quando alguém provoca, você ainda pode escolher a medida. Hoje, muita gente vive emocionalmente sequestrada pelos outros. Uma palavra destrói o dia. Uma atitude azeda a semana. Uma decepção gera meses de veneno interno. Marco Aurélio nos chama a algo superior. Não deixe que o erro alheio decida quem você será. Isso é nobreza moral e é raríssimo. Se você já percebeu que precisa aprender a lidar melhor com gente difícil, sem perder sua dignidade, escreve nos comentários. Eu escolho não ser governado pelos outros. Fama é vapor. Marco Aurélio também insiste na fragilidade da fama, da memória pública e da opinião alheia. Em Meditações, ele repete que tudo passa rápido: corpos, lembranças, prestígio, reputação. Isso hoje é praticamente um antídoto, porque vivemos numa era em que parecer venceu ser. As pessoas constroem imagem antes de construir caráter. Buscam visibilidade antes de profundidade. Querem aplauso antes de merecimento. E esse caminho sempre cobra um preço. Porque quem vive da aprovação se torna dependente dela. E quem depende dela não é livre. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, via a fama como algo instável, raso e passageiro. Pensa nisso. O homem mais importante do seu tempo, olhando para a glória pública e dizendo, em essência, isso não sustenta uma alma. Que contraste com a nossa época. Hoje, gente comum carrega uma ansiedade gigantesca por causa da própria imagem digital. Quer ser vista, quer ser validada, quer ser comentada, quer ser admirada, quer parecer interessante o tempo todo. Mas a pergunta séria não é: o que pensam de mim? A pergunta séria é: o que estou me tornando? Essa pergunta é estoica. Ela desloca a atenção da plateia para a consciência. E é isso que fortalece o ser humano. Porque no fim, reputação sem caráter é fumaça. Aparência sem substância é máscara. Fama sem virtude é ruído. Marco Aurélio nos devolve ao essencial. Seja justo. Seja sóbrio, seja firme, seja útil, seja honesto, seja digno. Talvez ninguém celebre isso imediatamente, talvez ninguém aplauda, talvez ninguém perceba, mas a alma percebe, e a consciência, quando está em paz, vale mais do que 1000 plateias. A vida é guerra. No livro 2 de Meditações, Marco Aurélio resume a condição humana de forma severa. A vida é uma guerra e uma passagem. A formulação aparece num trecho muito conhecido do texto. Essa frase pode soar dura, mas talvez ela seja uma das mais honestas, porque a vida realmente exige combate. Combate contra o medo, contra a covardia, contra o auto-engano, contra a dispersão, contra o ressentimento, contra o excesso, contra a preguiça, contra a vontade de desistir. O problema é que muita gente quer colher força sem aceitar treinamento, quer paz sem disciplina, quer respeito sem sacrifício, quer profundidade sem confronto interior. Mas isso não existe. Marco Aurélio sabia que viver é lutar. Só que não uma luta histérica, descontrolada, cega. É uma luta ordenada, uma luta guiada por princípios, uma luta em que você não perde a humanidade, uma luta em que a meta não é destruir tudo, mas permanecer íntegro. Isso é muito importante, porque existem 2 formas erradas de encarar a vida difícil. A primeira é o colapso. A segunda é o endurecimento desumano. O colapso te derruba, o endurecimento te corrompe. O estoicismo oferece uma terceira via: firmeza com lucidez, força com medida,
resistência com consciência. Isso é raro e bonito. Você não precisa virar pedra, mas também não pode viver se dissolvendo diante de tudo. Você precisa aprender a suportar, aprender a continuar, aprender a manter direção em meio à pressão. E isso se treina nas pequenas contrariedades, nos pequenos desconfortos, nas pequenas renúncias, nas pequenas fidelidades. É assim que o espírito ganha musculatura. Nenhuma grande batalha é vencida sem esse treino oculto. E o que isso ensina para a sua vida hoje? Agora vamos trazer tudo isso para o presente de forma muito direta. O que Marco Aurélio pode ensinar para alguém que está vivendo em 2026 com boleto, pressão, redes sociais, cansaço mental, crises emocionais e um excesso absurdo de informação? Muita coisa. Primeiro, você não controla o mundo, mas pode treinar a forma como responde a ele. Isso muda completamente a vida de quem vive ansioso com tudo. Segundo, não espere disposição para agir. Comece pelo que deve ser feito. Terceiro, não entregue sua paz para a opinião alheia. Quarto, pare de alimentar narrativas exageradas sobre tudo o que acontece. Volte aos fatos, volte ao real, volte ao que está diante de você. Quinto, use a brevidade da vida como filtro. Nem tudo merece sua energia. Sexto, prepare-se para a imperfeição humana. Isso reduz frustração e aumenta a maturidade. Sétimo, faça do seu caráter a prioridade. Porque no fim das contas, é isso que Marco Aurélio tenta preservar o tempo inteiro. Não o conforto, não a imagem, não a glória, mas o núcleo moral. E aqui está a pergunta decisiva deste vídeo. O que você está protegendo hoje? Sua imagem, seu orgulho, seu prazer imediato, sua fuga, sua desculpa ou seu caráter? Essa pergunta separa vidas superficiais de vidas sólidas. Talvez sua batalha atual esteja te ferindo, talvez esteja te cansando, talvez você esteja num momento de pressão silenciosa que ninguém vê. Mas justamente aí o estoicismo de Marco Aurélio se torna valioso. Porque ele não promete que a dor vai desaparecer. Ele não promete que o mundo será justo. Ele não promete que a estrada será confortável. Ele promete algo mais sério. É possível atravessar o caos sem se tornar caos por dentro. Essa é uma promessa adulta, dura, sóbria e profundamente transformadora. Marco Aurélio não venceu a vida porque eliminou as crises. Ele não se tornou grande porque conseguiu controlar todos os acontecimentos. Ele não foi marcante porque viveu sem medo, sem perda ou sem desgaste. Ele se tornou inesquecível porque, no meio de tudo isso, tentou permanecer digno. Enquanto o império tremia, ele vigiava a própria alma. Enquanto a guerra exigia dureza, ele buscava lucidez. Enquanto a morte cercava o seu tempo, ele lembrava a si mesmo do que realmente importava. E talvez essa seja a verdadeira grandeza. Não parecer invencível, mas continuar íntegro. Não posar de sábio, mas lutar honestamente contra a própria desordem interior. Não vencer todas as batalhas externas, mas não se entregar internamente. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa com toda sinceridade. Talvez você não consiga controlar a guerra ao seu redor, mas ainda pode escolher quem você será dentro dela. E essa escolha muda tudo. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que esteja passando por uma fase difícil. E nos comentários, eu quero que você escreva só uma frase. Eu vou governar a mim mesmo, porque essa pode ser a decisão que começa a reorganizar a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.